O que nós temos para agora é a palavra do Senhor. Uma palavra que edifica, que nos restaura, que nos transforma, que nos liberta, que nos tira toda a opressão, que nos tira o peso, que nos faz entender quem nós somos, entender quem Deus é. É a palavra viva do Senhor. E eu louvo ao Senhor por isso. E eu estou trazendo uma palavra de Ezequiel e é uma palavra de juízo, mas é a palavra que estava contida dentro da nossa semana. Irmãos, não pensem que juízo não é um motivo de alegria também. Porque Deus só corrige aquele a quem Ele... E pode parecer a princípio que quando nós somos corrigidos, pode parecer que é uma coisa ruim. Mas depois vem um sentimento de alegria. Porque nós sabemos que quem nos ama cuida de nós. Quem nos ama dá limites. Quem nos ama nos ensina. Quem nos ama nos encoraja a deixar aquilo que nos atrapalha na caminhada. E por isso eu louvo ao Senhor por isso. A palavra do Senhor veio a Ezequiel e Ezequiel ele estava no exílio, irmãos. Ele havia sido tirado do seu povo. Ele havia sido tirado da sua parentela, da sua terra. E ele foi levado cativo para a Babilônia, como escravo. Consegue entender o que é ser um escravo? Consegue entender o que é você ser tirado à força de um lugar? De um lugar que você cresceu, de um lugar que você tinha como um lugar intocável, porque ali estava o templo do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu com Ezequiel, só para você se situar um pouquinho aqui na história. Ezequiel, ele profetiza aquelas pessoas que estavam junto com ele na Babilônia, no cativeiro. Ao mesmo tempo que Daniel, ele era usado pelo Senhor no palácio real. Ao mesmo tempo, talvez que Jeremias profetizasse a quem ainda estava em Jerusalém, ainda estava no cativeiro. Então Ezequiel tinha uma dura missão de falar com aquelas pessoas que haviam sido arrancadas da sua nação, do seu povo. Aquelas pessoas que estavam impedidas de ir e vir. Pessoas que estavam impedidas talvez de adorar ao Senhor como eles adoravam no templo. Eu não sei se você já se sentiu cerceado do que você gosta e gostaria de fazer. Se você já se sentiu tolhido, se você já se sentiu roubado de algo que você gosta muito. Mas essa é a dura missão de Ezequiel. E ele é um profeta, se é que você lembra de Ezequiel, é um profeta maior. E eu acho muito interessante, Deus não me chamaria com o mesmo ministério que ele, porque muitas vezes ele fazia exatamente um teatro daquilo que Deus gostaria que ele passasse para o povo. Eu não sei se você é bom em interpretação, mas Ezequiel ele foi chamado assim de uma forma bem diferente. Eu não sei o ministério que Deus tem na tua vida, talvez possa ser um ministério que é incomparável, e o nosso ministério ele não deve ser comparado a nenhum outro ministério humano, porque Deus ele é específico com cada um de nós e Ele te usa com aquilo que Ele te deu. Aleluia, glória a Deus por isso. Eu fui a uma reunião e perguntaram assim: Márcia, o que você pensa sobre cultos modernos? E eu falei assim: meu Deus, o que é um culto moderno? Será que as pessoas olham e acham o culto moderno? Eu não sei de quando você é, mas eu lembro que eu não passei. Gente, me deram aqui um negócio para eu ficar mais bonita, né? Assim, nós estamos fazendo 9 anos de culto, mas nós temos muito mais. Mas eu não me lembro dessa época, porque quando eu cheguei à igreja, a bateria ela já fazia parte do culto. Mas eu lembro que foi uma luta, já ouvi essas histórias, que a bateria ela sofreu muita resistência para fazer parte do culto ao Senhor. E hoje, se você ficar sem a bateria durante o louvor, talvez você sinta muita falta. Talvez há um tempo atrás, transmitisse um culto moderno, ter uma bateria. E hoje eu não sei o que é considerado um culto moderno. Eu falei, será que são as paredes pintadas de uma outra cor? Será que são luzes? Eu não sei, mas eu sei que não pode faltar no culto, é a presença do Senhor.
Eu não quero nem saber se a parede está pintada de uma outra cor. Eu não quero saber se tem luz de uma cor ou de outra. Mas eu sei o que não pode faltar. É a palavra viva de Deus. É o pão vivo que Deus desceu do céu. E Ezequiel, ele está sendo aqui advertido por Deus. E Deus faz uma pergunta para ele. Filho do homem, que provérbio é esse? Que os filhos de Israel, que se ouve na terra de Israel... Os dias passam e as profecias fracassam. Que provérbio é esse? O que é isso que vocês estão dizendo? Porque isso não está escrito na palavra. E isso não combina com a palavra. Eu posso dizer que Deus, ele gostaria de dizer exatamente o contrário. Os dias passam e as profecias, elas vão se cumprindo. Os dias passam e as promessas do Senhor, elas continuam se cumprindo na minha e na tua vida. A nossa história continua acontecendo. E o plano de Deus, ele não é frustrado. E Ezequiel é perguntado por Deus, que história é essa? Que provérbio é esse? O que é isso que você ouviu e você fica repetindo como se fosse verdade? Você já ouviu dizer que aquilo que nós ouvimos muitas vezes e repetimos, mesmo sendo mentira, parece que acaba se tornando uma verdade? E Ezequiel é perguntado que provérbio é esse? E eu estava olhando, eu não sei quantos provérbios populares você conhece. Talvez você conheça muitos. E eu estava pesquisando alguns e talvez você conheça. E um deles diz assim: a voz do povo. Que mentira, não é, irmãos? A voz do povo não é a voz de Deus. Essa é uma frase antibíblica e é uma frase extrabíblica. Ela é oriunda do latim vox populi, vox dei, e é citado como se fosse bíblica. Eu não sei se você já ouviu alguma ministração, alguém dizendo isso, que a voz do povo é a voz de Deus. Mas se você se recordar, quando Jesus andou aqui na terra, a opinião das pessoas eram muito diversas acerca de quem ele era. Quem é Jesus para você? E o próprio Jesus pergunta aos seus discípulos, quem sou eu para você? Para alguns, Jesus era um pecador que comia com endemoniados e pecadores. Para outros, Jesus era um próprio endemoniado. Para outros, ele era um profeta. Enquanto a palavra de Deus e a voz de Deus diz a ele, Jesus, você é o meu filho em quem eu me comprazo. Sabe, se eu tiver que escolher alguma coisa nessa noite, por mais que todos estejam dizendo e por mais que todos estejam falando, eu prefiro comparar com o que diz a palavra e ficar com o que a palavra diz. Porque eu estava numa live essa semana passada e, bom, gente, que vocês já perceberam que eu não consigo ler sem óculos mais, né? Quando passou dos 40, já passei um pouco mais ainda dos 40, não estou nos 50 ainda não. Mas você já não enxerga, assim, os comentários das lives, né? Você já fez alguma live aqui? Gente, vocês nunca fizeram uma live de estar ao vivo com alguém? E aí, normalmente tem o chat, as pessoas vão comentando. Gente, eu acho o máximo que eu não consigo ler nada do que está escrito, né? Porque se eu for colocar o óculos e ficar colocando e tirando para poder ver os comentários. E eu lembro que o pastor Técio, lá de Maceió, me fez uma pergunta assim: Márcia, você é feminista? Porque eu quero que você escute uma coisa aqui comigo nessa noite. Que raio de ditado popular é esse hoje? Que o feminismo é aquilo que tem que balizar as nossas vidas. Que se você não for feminista, você está por fora. Que se você não for feminista, você não luta pelos seus direitos, você não luta pelas mulheres. Que ditado popular é esse? E aí eu falei, pastor Técio, eu não sou feminista. Eu sou antifeminismo porque eu acredito num feminismo bíblico, na feminilidade que Deus colocou. E tudo que está escrito na palavra é libertador, do Gênesis ao Apocalipse. E aí depois o pastor me falou, Márcia, após a live, ele falou assim para mim, Márcia, você realmente foi uma lady. Porque quando a irmã colocou lá que o feminismo era opressão do homem, você respondeu,
A Bíblia é libertadora e não traz opressão a ninguém. Eu falei, pastor Tércio, eu estava ali, eu não estava enxergando nada que ninguém estava escrevendo. Na verdade, nós estávamos falando aquilo que Deus colocou no meu coração acerca da palavra dele, que é a verdade. E eu não sei quantas coisas têm entrado na sua cabeça, quantas coisas têm entrado na sua mente, de tanto você ouvir. Você sabe aquela mentira que parece que é verdade? Isso se chama sofisma na palavra de Deus. Mas a palavra mesmo dá a mim e a você uma arma para lutar contra isso. Porque as armas que nós lutamos, elas não são armas carnais. Eu não preciso discutir. Eu não preciso discutir política. Amém? Amém? Eu não preciso defender algo para que você concorde comigo. Mas se o que eu preciso falar para você estiver escrito na palavra, eu vou até o fim. Amém? E aí, queridos, eu não sei o que tem balizado a tua vida. E há um outro também ditado, ou talvez alguma outra coisa que os pregadores usem muito no púlpito e parece que às vezes isso está escrito. Você já viu que às vezes fala assim, está escrito na Bíblia. E aí está escrito na Bíblia que da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Verdade ou mentira? Será que é isso mesmo que está escrito? Você sabe, eu estou chamando a sua atenção porque muitas vezes nós ouvimos tantas coisas e elas vão entranhando e elas vão parecendo verdade. Eu já ouvi muito preletor falando que quando nós fazemos alguma coisa boa com alguém que nos fez mal, é como se nós amontoássemos um monte de brasa sobre as nossas cabeças. Misericórdia, brasa queima, brasa acaba contigo. Na verdade, você amontou a brasa na cabeça daquele que fez mal a você, porque você está respondendo o mal com o bem. E aí, a palavra diz assim, é muito comum vocês ouvirem que aquele que nasceria da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Mas o que está escrito de verdade é, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É importante que eu e você entendamos o que está escrito. Eu e você precisamos ser crentes bereanos. Não é esmagar e sim ferir, porque de acordo com a palavra de Deus, o inimigo ainda não foi esmagado, porque senão eu e você ainda não passaríamos por tantas coisas assim. E de acordo com a palavra, ele só vai ser derrotado completamente no sopro que o Senhor Jesus der e vai decretar a vitória. Ele já está julgado, ele já foi exposto ao desprezo na cruz, em Colossenses está escrito. Mas em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém? Eu não sei o que talvez eu e você tenhamos reproduzido. E talvez uma das coisas que nós ouçamos bastante é isso aqui. Olha só, que ditado é esse? Quem não vem pelo amor, vem pela... fala para mim, você já repetiu isso para alguém? Fala, onde está escrito isso, gente? Não é? Que ditado é esse? O que significa isso? Interessante que vocês conhecem algumas pessoas que se recusam veementemente a aceitar a palavra de Deus ou a aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E talvez essas pessoas já tenham sofrido bastante, sofrido até mais que eu e você. Mas muitas pessoas também não vêm pela dor. E nós costumamos repetir isso. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. É verdade. Muitas pessoas, depois de passarem por situações tremendamente difíceis e tremendamente desfavoráveis e dolorosas, acabam por se aproximar de Deus. Eu não sei se você já passou por situações assim, ou se você está passando por situação assim, de divórcio, de abandono, de desprezo. E por isso você tem se aproximado mais do Senhor. Mas eu espero que isso não seja algo passageiro, porque a palavra diz que o homem que muitas vezes, escute isso, é repreendido e ele endurece a sua cerviz e será quebrantado de repente sem que haja cura.
Então a verdade é que esse é o dia aceitável do Senhor, amém? Você não precisa passar por uma dor, você não precisa estar na presença só quando há algo difícil, porque nem sempre é. Quando não vem pelo amor, vem pela dor. E eu digo uma coisa, é muito melhor nós estarmos na presença, estarmos de acordo com a palavra, estarmos alinhados com Ele pelo amor. Porque Ele é um Deus de amor. Mais uma, gente. Não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Está na Bíblia? Hein? Você vai reproduzindo, eu também. Nós vamos falando algumas coisas que parecem que estão escritas. É claro que há um princípio bíblico nisso. Não cai. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é o dono de tudo. Deus é o teu dono. Tudo que existe é dele, para ele e por ele. É claro que existe um princípio bíblico embutido nesse provérbio, mas não está escrito na Bíblia isso. É só para eu e você entendermos o que nós vamos reproduzindo. Gente, eu já estou terminando aqui só para vocês entenderem esses provérbios. O cair é do homem, mas... Você já falou isso, não falou? Até quando a gente cai, a gente fala, né? Tô caído, mas não vou ficar prostrado. O cair é do homem. Onde está escrito, irmão, irmã, é claro que eu e você estamos sujeitos a quedas, a tropeços. E é claro que aquele que nos ergue é o Senhor. Mas isso não está escrito, isso é um provérbio. Isso claro que tem embasamento, você pode falar, mas não está escrito. Então assim, essa é muito clássica, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas em que parte está escrito? Deus ajuda a levantar aquele que dá o primeiro passo. Não tem nenhum lugar nas escrituras que mostra isso. O que a palavra diz é: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará. Pode completar porque está na Bíblia, amém? Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós, aleluia. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Gente, o que é isso? O que nós temos repetido? E aí tem uma outra coisa que nós repetimos muito, e para tirar a nossa culpa, ou colocar a culpa em alguém, ou repetimos como se fosse um evangeliquez, isso é coisa do inimigo. Já ouviu isso? Quando nós queremos, mas isso só pode ser coisa do inimigo. Olha o que está acontecendo. Hoje eu recebi um post que está escrito assim: quando eu tenho falta de fé e eu falo assim, nossa, isso é falta do inimigo. Não, irmãos. Se eu preciso de fé, e se eu declaro que eu não tenho fé, e se eu declaro que eu já desisti, é porque eu não estou recorrendo à palavra. Porque o diagnóstico real é assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se o meu casamento está em crise, e vou dizer para você uma coisa: quantas famílias em crise? Quantos casamentos, quantos relacionamentos de pais e filhos, quantos relacionamentos em crise, e a gente fala assim, ó, isso é obra. Ele não era assim não, de repente virou. Já ouviu isso, irmã? Já ouviu? Olha, estava tudo normal. Mas só pode ser obra do inferno? Estava tudo certo. Mas a verdade é que o diagnóstico real é que muitas vezes nós não respeitamos o nosso cônjuge, nós não nos submetemos, nós não levamos a sério, nós não tratamos, os maridos não tratam as suas esposas como vaso mais frágil, e a gente sempre vai colocando, sabe, a culpa em alguma coisa. Eu estou em crise financeira. Isso é obra de quem, gente? Isso é obra de quem? Gente, o diagnóstico correto: eu estou gastando muito mais do que eu ganho. E eu estou gastando o meu dinheiro naquilo que não é pão.
E eu estou pegando meu dinheiro e não estou sendo mordomo. E eu estou fazendo com o meu dinheiro aquilo que eu acho que eu devo fazer. E eu não estou apresentando ao Senhor aquilo que Ele tem me dado. E mais, eu não tenho devolvido ao Senhor aquilo que cabe a Ele, aquilo que é parte dele. Então Ezequiel, ele é perguntado: que provérbio é esse que vocês andam falando por aí? Usem a minha palavra, usem o que está escrito. Falem o que eu estou falando com vocês. Escutem, o cativeiro vai durar. O cativeiro vai durar, e eu sei que você se lembra, se recorda que o cativeiro foi profetizado que duraria 70 anos. E ainda foi dito que o povo que estava em Jerusalém ainda sofreria um bocado e haveria uma terceira remessa. Mas o povo não queria acreditar, e vou dizer para você, o povo dizia: não é possível que isso aconteça. Será que Deus está bravo conosco? Será que Deus não me ama? Deus, por que comigo? Será que muitas vezes nós não fazemos assim? E Deus, por muitas vezes, enviou os seus servos, os profetas, para dizer: olha, não adorem outros deuses. Olha, eu não divido a minha glória com ninguém. Olha, eu sou o teu único Deus. Olha, eu sou o Senhor. Então, a palavra do Senhor me convida e convida você nessa noite a não usar nada que não seja a verdade. Digo-lhes assim, pois, assim diz o Senhor soberano: eu darei fim a esse provérbio. Eu darei fim àquilo que não é verdade. Eu darei fim àquilo que é mentira. Se o povo diz: olha, os tempos passam, as coisas acontecem, as profecias fracassam. Olha, já disseram tantas vezes que Jesus estava voltando e eu não vejo nada. Olha, eu já recebi tantas promessas e eu não vejo nada acontecendo. Olha, eu estou orando pela minha família, eu estou orando por uma porta de emprego há tanto tempo e nada vejo acontecendo. A verdade é que a palavra do Senhor diz: os dias estão passando e eu continuo no controle de todas as coisas. Os dias estão passando e eu quero que você aproveite esses dias e não pense que eu estou alheio. Eu estou te dando tempo para se arrepender. Eu estou te dando tempo para que você se volte para mim. Eu estou dando tempo a você para conhecer eu, o grande eu sou. A palavra vai se cumprir e eu vou acabar com todo aquele provérbio que diz que eu não faço, porque eu sou e ninguém pode estorvar as minhas mãos. Irmãos, a palavra de Deus, ela se cumpre, amém? E eu queria dizer mais uma vez, do Gênesis ao Apocalipse, muitas coisas já aconteceram e se cumpriram. O nosso inimigo Satanás e seus demônios não são. Olha, eu vou dizer algo aqui que você pode falar: meu Deus, como Márcia tem coragem de dizer uma coisa dessas? Nós cantamos aqui que o nosso maior vilão somos nós mesmos. Interessante como nós gostamos de culpar os outros. Gostamos de lançar a culpa do que está acontecendo, do que está errado, nos outros ou até no próprio Satanás. Mas a palavra de Deus diz que nós perecemos. Escute isso. Que nós sofremos. Que nós passamos maus bocados. Que nós muitas vezes passamos por situações difíceis. Porque nós desconhecemos aquilo que está escrito. Nós não temos conhecimento daquilo que está escrito. A falta de conhecimento é a causa, queridos, muitas vezes da nossa destruição. Nós perecemos por desconhecermos, está escrito em Oséias, a palavra de Deus. E aí Ezequiel continua dizendo que não haverá mais visões. Deus continua dizendo através de Ezequiel que não haveria mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras em meio ao povo de Israel. Eu percebo hoje, quando eu me remeti a um culto moderno, talvez um culto moderno seja aquele que eu e você estejamos presentes para ouvir aquilo que os nossos ouvidos desejam ouvir. Hoje eu vou te dar livramento. E glória a Deus, Deus livra, amém? Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus e aleluia por isso. Mas eu não estou livre de passar por algumas situações aqui na terra.
E muitas vezes eu e você só queremos ouvir palavras de vitória, vitória, vitória. E glória a Deus, nós somos vitoriosos por causa da vitória de Cristo na cruz do Calvário. E não porque eu e você fizemos alguma coisa para sermos merecedores. A palavra de Deus em 2 Timóteo 4, 3, 5 diz assim: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Virá um tempo em que nós vamos preferir ouvir enganadoras lisonjas, ouvir aquilo que satisfaz o nosso coração, ouvir aquilo que é agradável. E a palavra continua dizendo que as pessoas amontoariam para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Que provérbio é esse, Ezequiel, que é dito no meio do povo de Deus? Que provérbio é esse? Que busca é essa por visão humana? Que busca é essa por uma palavra que não veio da parte do Senhor? Eu não sei se você alguma vez já foi acometido por alguma profetada. Mas eu quero dizer para você que Deus continua falando, amém? Eu quero dizer que Deus ainda libera uma palavra sobre as nossas vidas específica ao nosso respeito. No início ali na reunião da equipe, eu estava dizendo que nós tivemos uma reunião de oração bem no início do ano, esse semestre. E estava conosco uma mulher de Deus, uma mulher que é muito usada por Deus. E ela disse algumas coisas acerca desse ano, 2020, e que as coisas aconteceram porque Deus ainda continua usando profetas. Deus ainda continua usando pessoas. Deus ainda continua usando os seus servos. Mas eu e você precisamos discernir. Eu não posso querer buscar visão humana. Sabe por quê? Porque nós queremos assim, só grandes coisas. Quem aqui não quer grandes coisas? Quem aqui não quer um ministério grande? Ah não, eu fico com um ministério pequeno mesmo. É assim, gente? Deus tem uma pequena obra na sua vida. É isso que você quer? Deus tem um pequeno milagre para você. É isso que você quer? Deus tem uma pequena ministração para você fazer. É isso que nós queremos? Mas na verdade nós não podemos medir a visão de Deus com a nossa visão. Talvez para mim o que seja um pequeno ministério é algo grandioso que Deus está confiando nas minhas mãos. Sabe o que Deus confia a você? Aos olhos dele, você pode crer no que estou falando, porque Deus não olha com olhos naturais. É um grande ministério que Deus tem na sua vida. E eu hoje posso dizer que talvez um culto moderno seja aquele culto que eu quero ouvir, aquilo que me dá prazer. Mas o culto raiz é onde eu vou buscar aquilo que está escrito, aquilo que Deus diz ao meu respeito, a verdade ao meu respeito. Eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, assim diz o Senhor. Não é o que eu e você queremos, é o que Ele quer. Ezequiel 12, 25. Pois em seus dias eu continuarei revelando e continuarei cumprindo a minha palavra. Ninguém pode ditar ou escrever o que Deus tem ao teu e ao meu respeito, amém? Eu gosto de dizer aquilo que já disse algumas vezes aqui, quando era moda, gente. Tem coisas que são moda também nos cultos, já repararam isso? Você lembra daquela época da moda de levantar a Bíblia e dizer assim, eu sou? Você pode dizer amém por isso? Porque a Bíblia diz o que você realmente é, se você for filho. E você deve se apossar de tudo que a Bíblia diz ao teu respeito, com relação à eternidade. Louvado seja o Senhor por isso. Mas a Bíblia, eu não posso ditar o que Deus escreve ou o que Deus diz. Tudo que está escrito foi inspirado divinamente pelo Senhor, para que eu e você tivéssemos conhecimento. O Filho do Homem veio. O problema é que eu sempre acho que tudo está relacionado
e a Bíblia, tudo que está relacionado à Bíblia é muito longe ou muito distante de mim. Eu não vejo Deus se cumprindo a sua palavra. Eu não vejo Deus mandando o seu juízo. Algumas pessoas até dizem assim: olha, você viu o que aquele irmão fez? Se fosse comigo, Deus me fulminava naquela hora. Já ouviu isso? Olha, se fosse comigo, Deus não me dava nenhuma chance. Se fosse comigo, Deus... Olha, então eu vou dizer uma coisa para você. Eu não acredito que Deus esteja em operação. Porque eu vejo tantas pessoas fazendo tantas coisas e nada acontece. A verdade é que Deus está sendo tremendamente paciente comigo e contigo, para que nós possamos experimentar as boas promessas dele na nossa vida. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Eu quero dizer para você, os dias estão passando e a volta dele está mais próxima, amém? Os dias estão passando e Deus está movendo. Os dias estão passando e Ele está cumprindo tudo o que está escrito. Nada se perderá. Eu quero concluir com você dizendo o que está escrito em Isaías 55:8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Não são vocês que ditam o que eu vou dizer. Não são provérbios populares. Mas você deve se basear na minha palavra e no que está escrito. Você deve conferir o que está escrito. E você deve entender se isso combina com o que eu escrevi, deixei escrito ou não. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Agora escute. Assim como os céus são muito mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Todos eles aqui podem dizer: olha, isso não se cumpre, isso não vai acontecer. Mas o Senhor diz em Isaías: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir a semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, assim diz o Senhor. Ela não voltará vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual eu a enviei. Assim diz o Senhor nessa noite. Os tempos estão passando e eu continuo te dando chance para me conhecer. Os tempos estão passando e eu continuo tirando mentiras que faziam com que você retrocedesse. Os tempos estão passando e algumas coisas, queridos, vêm realmente para nos desanimar. Deixa eu perguntar uma coisa para você: quantos aqui não são batistas? Eu estava ali atrás hoje, estava ouvindo uma irmã dizendo assim: engraçado. Parece que depois dessa pandemia, as igrejas batistas ainda não voltaram ao ajuntamento normal. E eu vejo as outras igrejas bombando. Eu posso dizer uma coisa para você? Deus está te dando tempo, a você que está em casa também, para retornar à casa do Pai. Eu uma vez ouvi uma irmã dizendo aqui que um dos maiores medos que ela tinha com relação à pandemia seria que nós nos acomodássemos em casa. Irmãos, e que luta para nós reunirmos a igreja. Que luta para nós adorarmos esse Deus que nos deu todas as coisas. Se Ele nos deu o seu Filho, juntamente com Ele, Ele não nos daria todas as coisas? Esse é o Deus que cumpre o que Ele diz. É um Deus que vai voltar para buscar a sua igreja. É um Deus que diz para você que quando você está perdoado, você é digno e digna de estar na presença dEle. Que você pode servi-lo, que você pode adorá-lo, que você pode estar na sua presença. É um Deus que diz que não tem barreiras. É um Deus que diz que você vai achá-lo quando você buscá-lo de todo o coração. É um Deus que diz que você é dEle. É um Deus que diz que por mais que as coisas estejam não do jeito
jeito que você queria, Ele continua no controle de todas as coisas. É um Deus que diz hoje: eu lanço por terra todas as mentiras que foram ditas ao teu respeito, e você acreditou como se fosse um provérbio, como se você fosse ouvindo e aquilo fosse entrando na sua cabeça. Ei, você é amado de Deus. Eu queria anular toda a palavra de rejeição que foi dita sobre a sua vida. Eu queria anular toda a palavra em Deus de incredulidade que você carrega contigo, parecendo que as coisas de Deus não vão acontecer. Elas vão se cumprir, amém? Elas vão se cumprir. E se você pegar a palavra, você vai poder conferir que muitas delas já aconteceram. O cativeiro previsto aqui aconteceu. A terceira leva das pessoas que estavam em Jerusalém aconteceu, e eles foram levados cativos à Babilônia. A palavra de Deus é fiel, e Deus é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Que provérbio é esse que você tem acreditado e que não está escrito na Bíblia? Que mentira é essa que tem movido ou tem paralisado você e que não está de acordo com a palavra de Deus? Essa verdade, ela anula toda a mentira. Essa palavra, ela anula tudo que parece verdade, mas não é. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes que você é uma pessoa preguiçosa. Mas talvez pela visão da pessoa que diz isso, mas isso não é verdade. E se você hoje paralisou alguma coisa de Deus na tua vida, hoje é o tempo de restauração no Senhor. Porque eis que Ele diz: eu faço novas todas as coisas. Você quer ver outra aqui, só para eu terminar? Deus é um Deus de recomeços. Está escrito? Está escrito? Deus é um Deus que escreve uma nova história ao teu respeito. Está escrito? Mas isso combina com a palavra de Deus e você pode dizer amém. Deus é um Deus que começa de novo. Permite com que você comece outra vez. Deus é um Deus que te encoraja a começar novamente e anular com a fé que você alimenta a sua alma. Para você viver pela fé, pois o justo viverá pela... Está escrito. Então eu e você podemos, amém? Eu e você podemos confiar, eu e você podemos crer. E todas as vezes que alguma coisa for dita e que ela não combinar com a palavra de Deus, a palavra te autoriza a não levar isso para o teu coração, porque os dias estão passando e as profecias e a palavra de Deus ao teu respeito, elas continuam valendo e elas estão de pé. Você é menina dos olhos de Deus. Você é escolhido de Deus. Deus conhece os que são seus. Deus tem algo novo para a tua vida. Ele abre caminho no deserto e rio no ermo. Ele abre rio no ermo e caminho no deserto. Deus é um Deus que continua operando. Deus é um Deus que continua fazendo. Deus é um Deus que opera maravilhas. Deus é um Deus que continua provendo. Deus é um Deus que continua agindo. Ele é luz na escuridão. Ele é caminho no deserto. Ele é um Deus que faz muito mais além do que você pede ou pensa. Você orou essa noite pedindo alguma coisa ao Senhor? Sabe o que a palavra diz? Não é porque você quer, não é porque está no seu coração, mas é porque eu, o Senhor, faço além daquilo que você pede ou pensa, segundo o poder que em você mesmo opera. Quantos creem? Se você orou aqui nessa noite, e se a tua oração estiver combinando com a palavra de Deus, Ele vai muito além. Deus é um Deus que te trouxe aqui nessa noite para lembrar a você quem Ele é.